Dos irmãos com a paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para meus amigos, para você que está chegando aí no canal. Eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no Salmo 91, que tem como título: Davi confessa o seu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Agora eu vou adiantar aqui, vou ler o último versículo que fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Então, quando Davi escreveu esse salmo aqui, 51, ele estava arrependido do seu pecado, a labrasubiéria, que ele havia cometido com Betseba, né? Que é a esposa do Urias, né? Que era um soldado, né? Da guarda lá do palácio de Davi, era um soldado. E ele ficou no palácio, né? Sem fazer nada, sem ocupação. O crente não pode ficar sem ocupação, né? O servo de Deus, ele tem que estar ocupado sempre, com seu joelho, com sua boca no pó, buscando, se revestindo. Tem que estar em atividade, né? Em exercício, em movimento. Então aqui a gente vai ver o que o comentarista está falando, né? E a palavra hoje é falando sobre quebrantamento, um coração aquebrantado, que Deus quer que a gente tenha diante dele. E fala assim: após Davi ter se retirado de sua confrontação com o profeta Natã, ele passou o tempo revendo seus sentimentos de profunda culpa. Como sempre, Davi expressou sua dor, arrependimento e desespero, desejo pelo perdão de Deus, através da poesia e da música. Sendo poeta, Davi tinha um agudo senso da palavra bem colocada, da frase bem construída, e não é de admitir que o livro de Salmos, embora sendo uma coleção de cânticos, esteja incluído no cânon das obras inspiradas por Deus. A Bíblia diz que Davi viu Betseba e Davi cobiçou Betseba. Davi adulterou com Betseba e Davi mandou matar o marido de Betseba. E Davi casou-se com Betseba. E Davi tentou esconder o seu pecado. Ele usou 4 planos para tentar encobrir o seu pecado. O plano A foi: logo que adulterou com a mulher, o seu soldado Urias estava em guerra e era um dos seus valentes, e ela ficou grávida. Ela ficou grávida de Davi, né? Por causa do pecado que Davi mandou buscar ela e teve relação com a mulher casada, que é a Betseba. E ele estava diante de um dilema. O marido não estava em casa. A guerra não tinha nenhum plano, glória a Deus, para terminar logo. E se a gravidez se tornasse evidente, o marido fora de casa, ia ser um transtorno se acabasse chegando nele. Então ele pensou em alguns planos. O primeiro plano que ele pensou foi dar férias ao marido de Betseba. Tão generoso, né? O comentarista está falando num tom irônico. Tão generoso, né? Mandou Urias para casa por trás de toda essa bondade por trás de toda essa bondade do rei Davi,
estava um plano diabólico. Como esse plano não deu certo, ele partiu para o plano B, dar um banquete ao marido de Betseba e embebedando para que, bêbado, ao voltar para casa, ainda que ele tivesse relação com ela, ele não se lembraria direito. Esse plano também não deu certo, né? Todos os planos que ele fazia estavam errados, falhou. Por quê? Porque Deus não estava no negócio, ele estava em pecado, né? Querendo encobrir o pecado. O plano não deu certo, ele partiu para o plano C. Ele encomenda a morte do marido de Betseba. Cruelmente, friamente, ele escreve uma carta para o comandante e manda que mande o marido de Betseba fosse colocado na frente da peleja sem proteção. O portador da carta, o próprio homem que deveria morrer, de fato, Urias, morreu. Agora ele parte para o plano D. Casou-se com a viúva para esconder a gravidez. Parece que estava dando tudo certo, mas está escrito isso foi mal aos olhos do Senhor. Bom, então Davi começa a viver um drama de guardar esse pecado no coração e diz a Escritura que ele adoeceu sem vigor, seu vigor se tornou em sequidão de estio. As noites eram atribuladas, ele virava para um lado e para o outro, o sono não fugia e ele clamava, né? Seus ossos ardia e ele não tinha paz, ele não tinha sossego, mas ainda ele calou o seu pecado. Então diz a Bíblia que Deus manda à casa dele o profeta Natã. E o profeta Natã, estrategicamente, não toca no assunto, né? Porque o profeta Natã era um homem de Deus, mas era um homem sábio. Se ele fosse confrontar o rei, né, naquele estado que ele se encontrava, né, ele poderia até mandar matar ele. Então, Deus está falando aqui que Deus dá sabedoria quando a gente vai passar por momentos difíceis, né, confrontar guerras, passar por batalhas. Quem dá sabedoria para que a gente vença as guerras, né? Quem dá sabedoria é o Senhor dos Exércitos. E esse profeta foi até o rei falar sobre o seu pecado em forma de uma história. Ele contou uma história e no final da história ele falou que quem tinha feito tudo aquilo era Davi. Aí aqui fala: estrategicamente não toca no assunto como ele mais conta-lhe uma história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muito gado, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma cordeirinha que ele comprou, criou dentro da sua casa, que bebia no seu copo, que dormia nos seus braços, como uma filha de estimação, né? Aí esse homem rico recebe uma visita em sua casa e em vez desse rico ir lá e matar uma das suas ovelhas para dar o banquete ao seu convidado, cruelmente esse homem rico vai lá na casa do pobre e mata a única ovelhinha e cordeirinha que ele tinha para fazer um banquete para o seu convidado. Quando Davi escuta essa história, a ira sobe em seu coração e diz: esse homem deve morrer. E o profeta Natã botou o dedo, eita glória, o negócio pegou fogo aqui. Botou o dedo no nariz dele e disse: você é esse homem. Está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Se vocês quiserem ir acompanhando e lendo aí, fiquem à vontade.
Então Natan teve coragem, né? Deus deu ousadia, deu intrepidez, deu coragem para que ele fosse diante do rei e arrumasse uma estratégia de falar para o rei que o rei estava em pecado, já fazia um ano, né? Segundo os estudiosos, fazia um ano que Davi tinha pecado com Betseba, tinha cometido esse assassinato e estava encoberto. E os seus ossos estavam, a Bíblia diz que ele estava apodrecendo, ele estava doente. Davi estava doente. Quando a gente comete pecado e esconde, a gente adoece. Pecado tem que ter confissão. Para ter arrependimento, tem que ter confissão. Está escrito no livro de Provérbios 28, capítulo 13. Tem que ter confissão para ter arrependimento, para que Deus venha dar vitória, né? Aí aqui, quando o pecado de Davi é descoberto, ele cai em si e se arrepende e chora. E o resultado dessa confissão é o Salmo 51. Então, aqui o comentarista está dizendo que o Salmo 51, que é a palavra que nós estamos lendo, é a confissão de Davi do seu pecado, né? Ele abre seu coração para Deus e começa a confessar tudo o que ele havia feito. Enquanto Davi colocou o seu pecado e a sua vida, enquanto Davi escondeu, né, colocou o seu pecado, escondeu o seu pecado, a sua vida murchou, seus ossos secaram, seus olhos estavam como torrentes de águas e lágrimas. A mão de Deus pesava sobre ele, de dia e de noite. Ele não tinha paz, e aí então vem o arrependimento, a confissão e a restauração. Quando há quebrantamento, quando você peca quando você peca contra o seu irmão, você peca contra Deus. Então aqui houve quebrantamento na vida de Davi, ele se quebrantou, pediu perdão, né? Primeiro veio o arrependimento, né? Ele se arrependeu porque poderia ter evitado tudo isso, né? Se ele não tivesse ouvido a voz do coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Se ele não tivesse escutado o seu coração, se ele não tivesse colocado os seus olhos naquilo que não deve, naquilo que é alheio, né? Ele foi colocar os seus olhos na mulher do outro, do homem, tomando banho, deixou o desejo descer para o coração, porque primeiro o pecado entra na mente, depois desce para o coração, depois a pessoa consome. Então, se ele tivesse evitado, né, ele tinha se saído dessa situação difícil. Veio o arrependimento, a confissão e a restauração. Então, aqui nós vamos ler, né, o que Deus fala sobre a confissão. Em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, seja qual for o tipo de pecado que você cometeu na caminhada com Cristo, porque nós não somos bons nem perfeitos. Você tem que vomitar. A Bíblia diz que é um mal que fica na vida da pessoa, é uma brecha que a pessoa abre e Satanás vai, através daquela brecha, Satanás vai destruir a vida do homem, da mulher. Então é por isso que a gente tem que ter uma confissão, um arrependimento e uma confissão, e depois vem a restauração da parte de Deus para a vida do homem ou da mulher. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então aqui Davi estava expressando a dor e a angústia que ele estava sentindo no seu coração, né? Para Deus, ele estava falando para Deus. Depois, né, que ele se arrependeu desse pecado que ele cometeu, pegando a mulher alheia, a mulher que não lhe pertencia. Ele pagou um alto preço, porque o pecado entrou na casa dele. Se eu não me engano, a morte entrou, ele perdeu 4 filhos, né? Por causa do pecado que ele cometeu. Então, Deus perdoa, mas fica a consequência. Então, a gente nunca deve querer nada de ninguém, né? Principalmente homem, o homem dos outros, o marido dos outros, a mulher dos outros, deixa lá.
A gente tem que querer aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu orei 4 anos para poder casar, 4 anos. Apareceram muitas pessoas, mas enquanto Deus não me respondia, eu fiquei em oração, em oração. Então, tudo que a gente for pedir para Deus, a gente tem que ter, como é que se diz, uma confirmação, né? E tem que ser debaixo de oração. Então, Davi, ele tinha muitas mulheres, ele tinha no palácio, ele não precisava de fazer isso. Ele tinha muitas esposas, muitas mulheres ao seu dispor. Foi só vaidade, foi só o pecado que entrou, o desejo do coração, porque ele deu brecha. Quando ele deu brecha, Satanás entrou na casa dele, na vida dele, e fez uma destruição, né? Os filhos dele morreram. Então aqui fala, a espada não saiu da casa dele também por causa desse pecado. Fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele está pedindo para Deus ter misericórdia dele. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, que ele está falando, apaga os meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabe que Deus é misericordioso, né? Por isso que ele pediu para Deus apagar os seus pecados. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ele estava se sentindo sujo, ele estava se sentindo uma pessoa indigna diante de Deus, uma pessoa suja. Quando a gente peca, o pecado ele faz a pessoa. O pecado diz que ele não dói. No começo a pessoa quando peca é prazeroso e tudo, mas depois ele é doce como mel, mas no final ele é amargo como fel. Porque Davi ele se arrependeu amargamente, ele abriu seu coração, rasgou seu coração e pediu perdão para Deus, se aquebrantou, chorou, planteou, falou: Deus, eu não quero isso para minha vida. Me perdoa, Senhor. E é isso que nós devemos fazer, porque existem pessoas que estão no leito do hospital porque guardou uma mágoa, guardou pecado no coração, guardou ressentimento e adoece. Adoece, a pessoa fica sem paz, sem sossego, sem descanso. O pecado é como uma lepra, um câncer, ele só faz mal para a pessoa. E a pessoa, quando peca, peca contra Deus também, né? Quando a gente peca, Davi, o comentarista está falando que Davi pecou, nesse pecado aqui que Davi cometeu, ele pecou contra Betseba, pecou contra Deus, pecou contra Urias, contra seu povo. Então foi uma série de pecados que ele cometeu num ato só. Para você ver, ele abriu várias brechas, né, espirituais na vida dele, e o diabo ele só quer uma brechinha desse tamanho para destruir a vida do homem. Porque eu conheço, versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então aqui ele está mostrando para Deus que esse pecado que ele havia cometido e os outros pecados, né? Ele estava diante dele, ele estava se sentindo incomodado, perturbado, afligido, angustiado. Aquele pecado tinha roubado a paz de Davi. E Davi pediu para Deus o perdoar, trazer paz, alegria, sossego para o seu coração. Versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falar e puro quando julgares. Então ele está falando que contra Deus ele pecou e ele está arrependido. Aquele pecado trouxe amargura, né? Ele não pecou mais. Você vê que foi um pecado que ele cometeu, ele teve outros, né? Até onde eu conheço, Davi não repetiu esse tipo de pecado, né? Porque tem um ditado aí fora, no mundo, que fala que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, né? Um dia eu peguei uns pedidos de oração e levei para a igreja e coloquei na caixinha. E naquele pedido, e em um daqueles pedidos que eu coloquei na caixinha, Deus falou que tinha um pedido que ele estava reprovando, que era um pedido de uma mulher solteira pedindo um homem casado. Deus revelou e a gente teve que remover todos aqueles pedidos, né? E lançar fora e queimar. Então Deus é santo, Deus não aceita coisa errada. E a pessoa que quer o que é dos outros, ela nunca vai para frente. Nunca vai para frente. A pessoa que toma o marido dos outros, se apropria do que é dos outros, passa a perna nos outros, a sua consciência vai pesar,
né? A nossa consciência cobra, fala conosco. Então a consciência de Davi aqui estava pesada. Versículo 5. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele está falando que ele nasceu já debaixo de pecado. Nossa natureza é essencialmente má, nossa natureza é má. Por isso que a gente tem que estar buscando o Senhor, né? Se revestindo da glória, da presença do Senhor, se revestindo da armadura, né? Pedindo a Deus para guardar nosso coração, nossa mente, nos proteger. A gente tem que estar sempre em oração, porque nós somos muito falhos e fracos e dependentes de Deus. Aí aqui fala, e eis que, versículo 6, e eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele está falando que Deus ama a verdade. Por isso que ele estava abrindo a boca dele, expressando, falando tudo que estava no coração dele. Que ele não aguentava mais guardar aquele pecado. Era um pecado oculto que Davi tinha na vida dele, que só quem sabia eram os empregados do palácio, mas não podia fazer nada, né? Porque se eles fossem falar, eles arriscavam morrer, né? Então era um pecado oculto aqui. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então Deus deu sabedoria a Davi, Deus quebrantou o coração de Davi, o Espírito Santo, e mostrou para ele que ele estava errado e ele se arrependeu. Então, do versículo 1 do Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 6, fala da confissão de Davi, né? A confissão. E do versículo 7 até o versículo 12, que é onde a gente vai ler, fala da purificação, né? A purificação. Que fala assim, versículo 7, purifica-me como isopor e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esse isopor que está falando aqui é uma planta, né? Eu fui pesquisar, ela é uma planta esbranqueada, são medicinais para a extração de óleos, né? Para as bactérias. Então ele estava querendo ser limpo, né? Ele estava querendo que aquele mal fosse extraído, saísse dele, né? E quantas vezes a gente não se encontra assim, né? O coração amargurado, quando a gente fere alguém, machuca alguém, passa alguém para trás, a gente fica mal, né? A gente se sente mal. Por quê? Porque a gente abre brechas, né? A gente abre brechas no mundo espiritual. Então, aí vem a cobrança, né? Deus cobra aos seus filhos quando a gente faz alguma coisa de mal, de errado, né? A justiça de Deus, Deus cobra sobre nós, vem a cobrança. Aí aqui fala, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Então ele estava querendo sentir júbilo e alegria na sua alma, né? Ele planteou, ele abriu o coração para falar para Deus tudo o que ele sentia. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, né? Era um homem muito amado pelo Senhor. E se eu não me engano é Davi, o nome Davi significa amado, isso. Davi significa amado, ele era amado pelo Senhor. Para você ver que nós não somos perfeitos, né? Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, mas Deus continua insistindo, Deus continua investindo, né? Cuidando de nós, zelando por nossa vida. Todas as vezes que a gente comete erro, que a gente se arrepende e não faz mais, Deus, ele desce uma bênção sobre a nossa vida. Nós somos abençoados, né? Nós ficamos parecidos com o Senhor. Quando a gente se arrepende do nosso pecado, Deus, ele nos perdoa. Mas ele fala para nós, Jesus falou para aquela mulher que pecou, que foi pega em adultério, vais e não peques mais, né? Então, cometer erro é burrice, cometer erro, como o povo fala, é humano, mas permanecer no erro já se torna burrice. A pessoa fica sem sabedoria, a pessoa está cometendo o mesmo pecado, o mesmo pecado. Não, a gente tem que pedir a Deus uma libertação, uma mudança, uma transformação, né? É para isso que nós estamos aqui, para ser aperfeiçoado por Deus, mas isso só acontece quando a gente aceita Jesus. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus, dê um passo, entregue a sua vida a Ele e coloque sua vida nas mãos dele, que Ele vai cuidar bem de você.
Ele vai tratar das suas feridas. Quando a gente chega na casa do Senhor, há muitas feridas, né? Há muitos carrapichos, há muitos defeitos no nosso caráter e Deus vai trabalhando. Aqui fala, versículo 9, escondi a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi estava envergonhado, né? Muito envergonhado das coisas que ele fez. E no último versículo 10 fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ele estava se achando uma pessoa impura, suja, né? O pecado já havia denegrido os seus ossos, já havia roubado a sua paz, a sua alegria de viver. Embora ele tivesse uma vida tão confortável, o conforto, né? Não dá paz. Tem pessoas que deitam no travesseiro com pena de ganso, tem um lençol de sedas egípcia, tem uma vida materialmente muito confortável, mas não tem paz. Deita e não dorme, não tem paz. Enquanto o outro só come um bocado seco, deita e dorme e tem paz. Por quê? A diferença é o pecado. Essas pessoas que não têm paz é porque não têm Deus, vive cometendo erro, praticando pecados ocultos. Né? Tem pessoas que matam, tem pessoas que estrupam, que roubam e vai se deitar no travesseiro achando que vai ter paz, que pega as crianças, né? Que executa criança. Tem pessoas que fazem esse tipo de coisa e quer deitar e ter paz. Não tem paz, só tem paz quando se arrepende do seu pecado, seja ele qual for, seja que pecado for, entendeu? O pecado de que tamanho for, pecado grande ou pequeno, para Deus é tudo pecado, não tem isso não. A gente tem que se arrepender e buscar Jesus e fazer as coisas certas. Existe o pecado da idolatria também, quando você adora um Deus, né, com D minúsculo, imagem, escultura, tudo isso é pecado. Deus não aceita esse tipo de coisa. Está em Deuteronômio, está em Salmos, Deuteronômio 5, se eu não me engano. Fala sobre imagens e escultura. Então, essas coisas tudo abomina. Deus não aceita esse tipo de coisa, né? Embora Davi não fizesse isso, o único pecado de Davi foi esquecer de Deus, né? Deixou Deus de lado, esfriou, né? Em vez dele ir para a guerra, ele ficou no palácio e o coração dele foi se afastando de Deus. Quando ele deu fé, o coração dele já estava longe de Deus e ele consumiu esse pecado. E veio as consequências depois. Versículo 11 fala, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Então Davi falou, se tu me lançar fora e se tu me rejeitar e se tu tirar o meu espírito, eu vou morrer. Eu sou um homem sem vida, sem vitória, né? Sou um homem vazio. Ele estava clamando a Deus. E o 12 fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, a alegria da salvação é a alegria do primeiro amor, né? Como eu falei no vídeo anterior. Quando a gente perde o primeiro amor, é quando o pecado entra no nosso coração, endurece o nosso coração e a gente faz as coisas só por fazer. Não tem prazer nas coisas de Deus, não tem alegria. E era isso que Davi está falando, não deixa essas coisas entrar no meu coração, fazer parte da minha vida. Fica comigo, Senhor, me perdoa a minha iniquidade. Me ajuda a vencer, me ajuda a me pôr de pé, a fazer tudo certo. Tu sabes que eu te amo, né? Eu errei, mas eu quero fazer as coisas certas. É isso que Davi estava falando. Então, aqui nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu. Um ano durou esse pecado de Davi. Segundo os estudiosos, foram 6 pecados, né, que Davi cometeu dentro desse livro, dessa história aqui. 6 pecados. Pecado contra Davi, contra seu corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente adultera, se prostitui, a gente peca contra nós e contra Deus. Davi pecou contra ele, pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias, contra a sua família, contra a sua nação e contra os homens que foram mortos na batalha, né?
Foram 6 pecados dentro desse contexto aqui dessa história. Adultério, a palavra adultério significa transgressão de regra, de fidelidade, traição, né? Ter relação com outra pessoa. Adultério significa o que Davi fez, ter relação fora do casamento com outra pessoa. O nome Davi significa amado. Transgressão significa errar, né? Misericórdia, compaixão e piedade, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quebrantado, sem forças, coração voltado para Deus, né? Um coração sem forças, um coração que tá se aquebrantando, se derramando, se voltando para Deus. Iniquidade significa pecado. Oculto, o nome oculto significa escondido e encoberto. Era o que Davi tinha feito, né? Ele tinha cometido o pecado e o pecado estava escondido e oculto, até que Deus mandou o profeta Natã para descobrir, né? Para falar a verdade, né? Porque diante dos homens tudo pode ficar encoberto, mas diante de Deus não. Deus é juiz, né? A Bíblia diz que Deus é juiz e Ele é Senhor. Ele julga minhas causas, mas Ele julga a tua também. Se você está procedendo, andando de alabra subierga de maneira certa, Deus ele vai agir em teu favor. Agora, se você age de maneira errada e pede ajuda a Deus, Ele não vai te ajudar, porque Deus é santo, né? E justo e verdadeiro. Então vamos orar, vamos pedir perdão a Deus, né? E você que precisa confessar,